oportunidade para fazer a resenha de A Casa de Aves, Calicut, do Marcelo Musso, que é um livro de ficção histórica que fala basicamente das primeiras aventuras dos portugueses nas navegações. Conta a história de Dias, Diogo e Lopo, de um pequeno jovem chamado Jaime, que a gente vai acompanhar desde a infância até mais ou menos ali a maturidade. Se tratar de um livro de ficção histórica, ele nos dá o contexto, então ele volta ali antes da história principal, ele vai contando histórias anteriores, da questão política que eles estavam enfrentando, do rei, dos duques, coisas que aconteceram antes, que fizeram ele chegar ali até aquele momento, com aquele rei, com aquela linhagem e tudo mais. A gente sabe já que Jaime, ele é filho de um duque, seu pai ser executado em praça pública, e depois ele é enviado até um porto para ficar lá para ser esquecido. Quando lá, ele acaba se juntando a um grupo de carpinteiros na construção dos navios. Ida vai, ida vem, ele já tinha se encontrado com o Dias e o Diogo. Depois de muitos acontecimentos, que ele volta para explicar todo o contexto, toda a história, ele acaba se encontrando com o Dias novamente e eles se tornam a nova tripulação do Dias, que o Dias é um capitão. Eles embarcam naquelas caravelas e eles vão se aventurar no alto mar. O que acontece é que, digamos, 1400 e pouco, qual é a perspectiva dessas pessoas? Eles nunca tinham ido ao mar, a maioria ali, Dias e alguns poucos eram navegantes, mas o restante ali eram apenas carpinteiros, construtores, e existe aquele pensamento mítico de que no mar tem monstros, ou de que eles vão acabar caindo num abismo. Então existe essa superstição, existe isso. Quem estudou história aí na escola sabe do que eu tô falando. No começo das navegações eles não tinham conhecimento de outras terras, e então eles foram se aventurar, é pura coragem. O livro vai narrando esses fatos que aconteceram no mar, as coisas que eles enfrentaram, o medo dos tripulantes, como os marujos aprenderam a navegar, porque ninguém sabia de nada. E uma coisa muito interessante que eu acho também é que ele conta muito sobre a história da amizade do Dias e do Lopo, né? O João Lopo que viaja junto com eles, e conta também a história do Dias e do Diogo, que é o irmão do Dias. Se você sabe um pouquinho aí de história, você sabe que é Bartolomeu Dias, o primeiro homem que cruzou, né, o Cabo das Tormentas, que foi depois disso rebatizado para Cabo da Boa Esperança. O objetivo deles era costear, né, a África ali, navegar próximo à costa, para poder conseguir dar a volta e conseguir uma rota nova para as Índias. E o Dias, ele foi inovador, ele usou um conhecimento assim muito técnico da coisa para conseguir fazer aquilo, e ele ia fazer, só que ele teve que retornar por causa da própria tripulação. A tripulação estava com saudade de casa, eles estavam achando que eles poderiam morrer a qualquer momento, então eles tentaram voltar dali, porque realmente já estavam ali desgastados. Então é assim, é um livro que passa muito esse sentimento histórico das navegações, do princípio desse novo momento. A era das grandes navegações foi um momento histórico muito importante. Então ele já conta essas primeiras experiências desses homens portugueses e ele vai mesclando. E eu achei o livro muito interessante mesmo. Eu achei que a única coisa que foi assim um pequeno defeito é que ele não tem muito aquele sentimento de continuidade. Todos os livros fazem isso, de dar uma pausa naquela coisa para montar outra história, para ir contando de outro personagem e deixa aquele clímax, aquela coisa de dúvida, mas ele faz isso de uma forma que é muito confusa no início, até você se acostumar. E ele vai contando a história do passado de Portugal, que você de repente não tá vendo ligação nenhuma, então lá na frente ele vai contando outra coisa. Então eu acho assim que ele poderia ter colocado um pouco de atividade entre um capítulo e outro quando eles se tratam de momentos históricos diferentes, porque num dado momento você percebe realmente aquilo fez sentido, ele contar aquela história. Eu acho que faltou um pouco disso, dele conectar isso e deixar essa coisa mais fluida, com uma coisa muito truncada. Você lê, de repente, pá, aí você passa por uma história que na minha direção não tem nada a ver, de repente é só lá no final que você entende a ligação de uma coisa a outra. Então isso desanima um pouco, porque às vezes você tá lendo ali, você não tá entendendo muito bem, não tá fazendo muito sentido. Eu achei assim muito interessante mesmo, achei a escrita do autor muito boa, ele explica muito bem, ele monta o contexto histórico assim muito bem. Obviamente, quando a gente lê uma ficção histórica, você não acredita em tudo que tá no livro, é ficção, então você dá uma pesquisada. Eu pesquisei bastante, eu já conheci um pouco da história, porque ele dá muitos elementos históricos importantes, ele mostrou muito bem o conflito político da época, a questão dos reis, a linhagem, o príncipe perfeito. Ele mostrou muitos reis. Teve o Dom Duarte, o Dom João, teve o Dom João II, o Dom Afonso V. Ele vai contando esses diferentes momentos da história que culminaram nesse primeiro momento no mar.
né? Então também para quem gosta de literatura que passa aquela perspectiva de estar navegando, falando sobre navios e sobre marinheiros, também é uma história bacana. Realmente poderia ter mais páginas o livro. É muita história para ele contar, então tem momentos que ele dá só a entender, mas ele não alonga muito mais. De repente tem um personagem que te interessou e você quer saber um pouco mais sobre o personagem, não tem esse desenvolvimento, né? Porque é um livro curto, não chega a ter 400 páginas, ele é de um formato pequeno, no tamanho, gente, porque a premissa da história não tem nada a ver. Né, que olha só, é um livro muito pequeno, então de repente eu acho que por isso ele não pode desenvolver tanta coisa. É muita história para pouca página. Calicut é uma trilogia porque tá escrito aqui quando fala sobre o autor, mas eu não achei os livros que dão continuidade. Foi publicado pela Novos Talentos da Literatura Brasileira, e é um selo da Novo Século. Quem curte ficção histórica e quer saber um pouquinho mais sobre a Era das Grandes Navegações, eu achei um livro muito bacana, eu dei 4 estrelas no Scooby, 4 canecas no blog. Sim, eu achei muito bacana a capa também. Curte ficção histórica, é um livro muito bacana, eu recomendo muitíssimo. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Até a próxima!